Boa noite. No programa de hoje, vamos viajar por um dos países mais sedutores e bonitos do planeta. Glória Maria, para onde você vai nos levar desta vez? Bem, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Agora nós vamos para Macedônia do Norte, um país de belezas naturais, história, comidas deliciosas e um povo forte e corajoso. É um paraíso pouco conhecido, mas surpreende quem chega pelo impacto de suas paisagens deslumbrantes. E o que mais te impressionou, Glória? Na verdade, Sérgio, foram duas coisas. Primeiro, as montanhas, né? Porque nós chegamos lá em pleno outono e as cores, assim, intensas da estação nos surpreenderam de verdade. E um lago, né? Um lago com 2 milhões de anos. É o mais antigo da Europa. Numa terra sem mar, ele é um dos orgulhos dos macedônios. Outra paixão deste povo, a culinária. É verdade, a comida é mesmo deliciosa, vocês vão ver. Eu experimentei os pratos assim mais típicos e ficou difícil, Sérgio, escolher o mais saboroso. Então vamos lá. Na Macedônia do Norte, até as estradas são lindas e nos levam a cada lugar. Quase toda a Macedônia é coberta por montanhas. Estradas cheias de curvas revelam paisagens espetaculares. Montanhas e florestas. Um cenário perfeito para a beleza das cores do outono. Época em que chegamos na Macedônia. Vimos inúmeras tonalidades de amarelo, vermelho e dourado iluminando a paisagem. Nas margens do lago, o vilarejo de Mavrovo se destaca. Ele foi construído mais ou menos 60 anos atrás e tem cerca de 10 quilômetros de superfície. Uma das atrações de Mavrovo é a Igreja de São Nicolau, considerada um símbolo da região e que ficou praticamente submersa depois da construção do lago. É aqui que fica o maior e o mais antigo Parque Nacional da Macedônia. Alguns trechos desse parque, o Parque Nacional de Mavrovo, só podem ser percorridos a pé ou a cavalo. Daí, a gente resolveu fazer uma cavalgada com a ajuda do nosso guia, o Vasco, para mostrar para vocês essa paisagem maravilhosa. São 730 quilômetros quadrados e uma paisagem espetacular. Logo no início do nosso caminho, encontramos essa corredeira protegida pela mata. O parque tem mais de 100 espécies de árvores raras. O Parque Nacional de Mavrovo tem a maior criação de ovelhas de toda a Macedônia. Elas estão em todo lugar, parecem fazer parte da paisagem. As ovelhas são fundamentais para a economia da Macedônia. Fornecem lã, leite, carne e couro. Nos meses em que o frio é mais rigoroso aqui na Macedônia, entre dezembro e maio, esse Parque Nacional fica praticamente isolado por causa da neve. Apenas um casal continua vivendo aqui. O seu Pavle, que tem 75 anos, e a mulher dele, olha, a dona Borca, que tem 70. O casal trabalha o tempo todo e não se importa com o frio rigoroso, que no inverno pode chegar até 25 graus negativos. Imagina, esse casal vive junto há 52 anos e só aqui nesse parque eles moram há 28 anos. Nunca se separaram, estão sempre juntos. E agora a gente vai conversar um pouquinho. O senhor Pavle me conta animado que nasceu num vilarejo que fica bem perto do parque. Eu morava aqui quando era pequeno. Eu fui para a cidade grande, mas sempre pensando em voltar. E só conseguimos depois que os filhos ficaram adultos.
O casal tem 2 filhos que moram em Skopje, a capital do país. Não é muito difícil, não é muito duro, principalmente no inverno? A gente tem provisões, então não temos medo. Não tem problema em morar numa região selvagem. Gostamos de trabalhar e estamos preparados. E as montanhas são maravilhosas. A beleza daqui é famosa no país inteiro. Único morador do parque, durante grande parte do ano, o Sr. Pavli tem orgulho de mostrar suas recordações. Ah, olha aqui. Tem ele na folhinha, olha. Ah, ele está me mostrando. Let me see. Bom, ela não está na folhinha, né? Mas ela está aqui na foto com ele. Olha que casal lindo. Ele estava dizendo que ele está dizendo que quando ele era mais jovem, ele era um gato. Olha lá. Olha só. Ele parece um artista de cinema, né? Ele disse que a dona Bórgia gostou dele porque ele era um galã, um gato. Is true? Era mesmo. Isso aqui é amor, né? Você viver junto 52 anos num lugar que fica 6 meses do ano isolado, só vocês dois e os cachorros. Isso aqui é amor, o resto é conversa. O casal também cultiva flores que sobrevivem até a chegada do inverno. Em torno do parque, existem 37 vilarejos onde o tempo parece não passar. A Macedônia não tem mar. Praticamente todo o país está localizado em áreas assim, montanhosas. Alguns dos picos mais altos da região dos Balcãs estão aqui. Só nesse Parque Nacional são 52 com mais de 2.000 metros de altura. As montanhas da Macedônia são um desafio. O montanhismo é quase um esporte nacional. Olha, pelo que a gente viu até agora, a Macedônia é uma terra de mulheres fortes, corajosas, uma terra de mulheres que não têm medo. E um exemplo é esse, a nossa guia, a Ilina. A gente descobriu no meio da viagem que ela simplesmente foi a primeira e única mulher na Macedônia a chegar até o topo do Everest. Tem que ser corajosa, não é? Por que você resolveu escalar e chegar até o topo do Monte Everest? Acho que tudo começou aqui. Todas as montanhas de Macedônia que nós temos, muito lindas, e quando subi todo, pensou, isso não é suficiente, tem que subir mais alto deste. O que é o medo para você? O medo? Isso é muito interessante, eu gosto muito de medo. O medo é que te empurra, é que te leva. Medo é importante que é presente, mas ao outro lado é importante saber como controlar o medo. Ilina gosta de percorrer o mundo para descobrir novas montanhas, mas a paixão dela é mesmo a Macedônia. Macedônia é um país muito lindo, com uma natureza muito bonita, também com gente muito agradável, muito generoso, muito aberto e sincero. Eu sempre vou e me volta. Você nunca vai deixar a Macedônia? Eu gosto aqui, sim, eu gosto do meu país, sim. Ilina tem razão. A natureza na Macedônia é mesmo única. Uma das paisagens mais grandiosas da Macedônia é esse cânion, o cânion Matka, que fica a mais ou menos 1 hora da capital Skopje. Para quem curte vida ao ar livre, esse lugar é assim perfeito. São 8 quilômetros de extensão que nós vamos percorrer agora para mostrar para vocês. A gente vai nesse barquinho aqui, olha. O cânion é um lugar perfeito para os esportes radicais. Nos enormes paredões de pedra, escaladores parecem desafiar a gravidade. Quem prefere água também encontra desafios. As correntezas nesse trecho do rio são fortíssimas. Mas claro que também dá para curtir, mesmo sem grandes emoções. Outro programa para as famílias
é caminhar pelas trilhas em torno do cânion. No passado, onde hoje está esse lago artificial, existia apenas um rio. 80 anos atrás, foi construída aqui uma hidroelétrica. Ao longo desse cânion, foram descobertas 4 cavernas. Mas só uma pode ser visitada. Esta caverna é uma das mais profundas da Europa. Grande parte dela está submersa. São incontáveis túneis, mas poucos podem ser percorridos. Um lugar frio e misterioso que começou a ser conhecido há pouco tempo. Percorremos a Macedônia em pleno outono. Acompanhamos um pouco as pessoas se preparando para o inverno, que é rigoroso. As famílias estocam lenha e castanha para enfrentar os meses gelados. Nessa época do ano é muito comum a gente encontrar aqui na Macedônia casas decoradas assim, olha, com pimentões pendurados. Agora é o tempo, é a época dos pimentões. E normalmente as pessoas usam durante o inverno para temperar a comida. E aí a gente passou aqui, viu, parou, e essa senhora já chamou, olha, ok, leve-se, ela tá me dando isso aqui de presente, olha isso, pode jogar. Olha lá. Obrigada. Olha lá, peraí. Ó, fala é obrigado. Olha só, eu vou levar esses pimentões aqui. Olha só. Ela disse que ainda não está prontinho o pimentão, não. Ele precisa secar mais um pouco, mas que eu tenho que experimentar. Eu vou provar. É bom? Ela está dizendo que isso aqui, olha, nada disso é comprado. Eles têm um campo pequenininho e é o marido dela que produz, que cultiva esses pimentões. Nossa, Gente, é uma delícia. Imagina quando estiver pronto. Bye, see you later. E lá vou eu com os meus pimentões. Olha aqui, ó. Aqui tudo é produzido de forma natural. Frutas, verduras, legumes. A comida da Macedônia é conhecida por ser muito saudável. Por isso, fomos conhecer um dos melhores cozinheiros do país. Tuto morou na Itália, onde trabalhou em vários restaurantes. Mas a paixão dele é mesmo a comida tradicional da Macedônia. Muitos pratos são feitos com pimentões vermelhos. O forno a lenha é fundamental na cozinha desse país. Então, vamos tentar aprender um pouco. Ele tem que cozinhar, torrar, né? Em todos os lados, para poder ficar mais fácil para tirar a pele. Se vocês souberem o perfume desse pimentão, que aqui eles chamam páprica, né? É maravilhoso. Dá vontade de comer todos eles assim na hora. Esse negócio tá fervendo e ela bota a mão assim, normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Eu só pegando na pontinha. Olha lá, a mão dela tá quente. Ai, não! Viu o que é uma mulher macedônica? É isso. Mulheres da Macedônia são fortes e corajosas. E ainda sorri, olha. Ela ainda fala assim, tá tudo bem, tranquilamente, ela não sente o calor. Ainda sorri. Os pimentões precisam ficar bem tostados. Assim, é mais fácil tirar a casca e as sementes. É desta maneira que os macedônios preparam um dos seus pratos mais típicos, a pasta arvar. Eu coloco para comer e ela não me deixa parar de trabalhar. Vamos
Vamos para a cozinha para ver como eles preparam o pão que acompanha a pasta feita de pimentões. Ele é feito com uma massa muito fina. É preciso experiência para preparar tudo. Não, tá vendo? Eu não consigo, eu não nasci para cozinha. Cada um consegue fazer uma coisa, não é? Eu cozinha, não vai, entendeu? Eu tento, mas o negócio era para ficar esticadinho, quebrou. Quem não faz esse pão não pode casar. Ele está dizendo que é o primeiro teste para conseguir um marido aqui é saber fazer esse pão. Quer dizer, eu ia ficar solteirona pro resto da vida. O primeiro teste para o casamento é fazer esse pão. Depois fazer a aiva, que aí é mais fácil. Aí eu tirei de letra lá fora, vocês viram no pimentão. Agora, aqui, se depender desse pão, de ficar assim bonitinho para eu casar, só na outra encarnação, gente, já era. E la terza non si dice. E la terza non si dice. Ele disse que o terceiro teste do casamento não pode dizer, mas a gente já pode imaginar, né? Quase tudo pronto. É hora de experimentar. Vuoi provare? Claro. Esse pão eles chamam pita. E é realmente uma coisa, ele parece que desfaz, olha, parece 1000 folhas. Com batata. Com batata? Sì, può essere con batata. Pode ser com batata, pode ser com abobrinha Anche con e até com cogumelo. Meu Deus, não dá nem pra falar. Tá dando água na boca. Tudo explica que os cogumelos da Macedônia são considerados os melhores da Europa. Meu Deus, essa comida não fica pronta. Eu tô louca pra comer, olha isso. Mais um teste pra quem, como eu, nunca foi uma boa cozinheira. così. Não, não vai. Eu não consigo. É pesada a frigideira. Ó. Piano, piano. Piano si va lontano. Piano, il piano va lontano. Ecco, dopo, dai. Ah, não. Desisto. Eu não nasci pra cozinhar, não adianta. O negócio é pesado, entendeu? E aí eu tenho medo de jogar tudo no chão e tá todo mundo com fome. O que eu faço? É sem jeito mesmo para cozinhar. Aproveito para aprender algumas palavras em macedônio. Nogo dobro, nogo vkusno. Nogo dobro, Vkusno. dobro vkusno. Vkusno. Isso não. Vkusno. Kus? F. F. Ah, cuspa. Não, como é que é? Vkusno. Ku. Cus. F. K. U. F. F. Fala tudo. F. K. U. Foca-u. Sno. Foca-u-sno. Foca-u-sno. Vkusno. Vkusno. Ah, não. Falar a língua deles não deu mesmo, mas pelo menos o Tuto me entendeu. Olha, ele está terminando aqui de fazer uma carne com cogumelo. Meu Deus do céu. Can I try? Posso provar? Aqui o nosso almoço de hoje está terminando, está quase pronto. Agora já dá para provar. Top. Questo è pronto. Olha, vocês não têm ideia da delícia que é isso. Só quando a gente imagina que tudo foi plantado, cultivado e colhido aqui e que a gente está comendo tudo assim, fresquinho, fresquinho. Meu Deus do céu. Foram horas aprendendo sobre a culinária da Macedônia. A preparação demora muito. Tudo é feito bem devagar. Chegou a hora. Agora é que a gente vai experimentar tudo isso que nosso chefe preparou. Isso aqui é a aiva, que eu falei que é o prato talvez o mais tradicional da cozinha da Macedônia. Mas é o seguinte, eu nunca provei nada parecido. Gente, fica tranquila porque eu vou mandar a receita do pão
e da Raiver para vocês. Agora tá na hora de comer, né? Porque também sou filha de Deus. É um grande prazer conhecer esse pequeno país. Um lago de águas transparentes, verdadeiro laboratório da vida desde os tempos pré-históricos. Também dá para entender. É o mais antigo do continente, alimentado pelas águas do degelo que escorrem das montanhas. Não saia daí. Nós voltamos já já. Durante nossa viagem pela Macedônia, uma visão inesquecível. Esse lago cristalino, cercado por montanhas que escondem pequenas cidades medievais. Uma paisagem única, a região de Ohrid é tão bonita que ficou conhecida como a Pérola dos Balcãs. Aqui, água é uma preciosidade. A Macedônia não tem mar, não tem praia, não tem litoral. Por isso, esse lago é fundamental para a economia do país. Ele é único por vários motivos. Pelo tempo, pela qualidade da água e porque aqui existem espécies que só sobrevivem nesse lago. Por isso, há quase 40 anos, ele foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Ohrid é o lago mais antigo da Europa, com 2 milhões de anos. Só para comparar, a média de vida de um lago é em torno de 100 mil anos. Formado pela água que desce das montanhas, o Ohrid tem 30 quilômetros de extensão. Dependendo da época do ano, a tonalidade da água muda. Pode ser azul ou verde. Praias pequenas e lindas desenham as margens desse lago. No alto de penhascos, igrejas históricas fazem parte desse cenário. Esse lugar é considerado também uma das reservas biológicas mais importantes do mundo. É um museu de fósseis vivos. São plantas e animais muito antigos que só vivem aqui. São mais de 200 espécies que não existem em nenhum outro lugar, como esse camarão e até esse tipo de truta. Esse lago é mesmo especial. Aqui do alto a gente consegue ver o fundo até 22 metros de profundidade. A água é cristalina, transparente. Dá uma olhada aqui, olha só. Daqui, olha, a gente consegue ver tudo isso. Olha o fundo. Os peixinhos. É lindo. O tesouro natural que fica entre a Macedônia e a Albânia. A cidade mais alta da Macedônia, que fica a 1.200 metros acima do nível do mar, é Kruševo, que guarda uma história de lutas. Esse é o maior personagem aqui de Kruševo, 90 anos, jornalista, inteiro, cheio de humor. E orgulhoso do povo daqui, né? Ele diz que a população de Kruševo é a mais corajosa, a mais nacionalista que existe na Macedônia. Só um povo muito corajoso ou muito louco teria a audácia de ir contra o Império Otomano. Durante a ocupação turca, que durou mais ou menos 500 anos, essa cidade foi a única que se rebelou. Em 1903, eles resolveram declarar Kruševo como uma república independente. Mas a repressão do exército otomano foi violenta e radical.
A República Independente de Kruševo durou apenas 10 dias. Depois da Revolução Francesa, a Revolução de Kruševo foi a segunda mais importante nesta parte do mundo. Nacionalista e muito simpático. No final da conversa, já éramos amigos. A Macedônia é menor do que o estado de Alagoas. O país só passou a existir 28 anos atrás, quando ficou independente da antiga Iugoslávia. Mas o nome Macedônia criou uma disputa política com a vizinha Grécia, que tem uma região com o mesmo nome. Os dois países entraram no acordo e, a partir de 2019, a Macedônia passou a se chamar República da Macedônia do Norte. Apesar de jovem, a Macedônia do Norte tem uma história milenar. Esse museu arqueológico, que reproduz um vilarejo que existiu 3.000 anos atrás, é uma das atrações do Lago Ohrid. São 24 casas feitas de madeira, junco e argila. Aqui, os pesquisadores encontraram 6.000 palafitas e muitos ossos de animais. Esse lugar é conhecido como a Baía dos Ossos. A cidade de Ohrid é considerada uma das mais bonitas do país. As ruas são estreitas e a arquitetura representa vários períodos da história. Essa fortaleza, por exemplo, é um monumento da Idade Média. Quase 2.500 anos atrás, aqui, havia um pequeno povoado. Hoje, a cidade de Ohrid tem uma população de 50.000 habitantes. Em torno do lago, os cafés vivem cheios e animam a rotina desse lugar tão tranquilo, perfeito para cerimônias de casamento. Um pedaço do paraíso desse país de tantas surpresas. A Macedônia guarda tesouros arqueológicos que nos fazem viajar no tempo. Essas ruínas são um exemplo. Aqui, quase 2.500 anos atrás, existia a cidade de Heracleia Lincestis, fundada pelo rei Felipe II, pai de Alexandre o Grande. A cidade era um ponto militar estratégico. Fez parte do Império Romano, perdeu o poder político e acabou se tornando um importante centro de comércio e de artes. Mas existem vestígios de diversas épocas da história. O teatro, com capacidade para 3.000 pessoas, foi fundado pelo imperador Adriano 1.800 anos atrás, mas as ruínas só foram descobertas há 50 anos. Para alguns pesquisadores, o teatro era também uma arena para lutas entre gladiadores. A cidade também foi um grande centro religioso. Os mosaicos no chão das basílicas são considerados um símbolo da arte cristã primitiva. Eles mostram desenhos geométricos, animais e flores. As pesquisas continuam e os arqueólogos acreditam que ainda vão encontrar marcas de muitos períodos da história. Com cerca de 2 milhões de pessoas, a Macedônia é um país de várias etnias e é fácil entender. No passado, era nessa região dos Balcãs que diferentes culturas se encontravam. Aqui é um lugar único no mundo. Várias etnias se misturam. Otomanos, ou seja, um pouco do Oriente, muçulmanos, cristãos ortodoxos, vários católicos. Então é um caldeirão cultural incrível. O Ivo foi um dos nossos guias aqui. Ele diz que, mesmo sendo um país muito jovem, a Macedônia tem uma história riquíssima. Um dos maiores orgulhos dos macedônios é acreditar que Alexandre o Grande, o maior de todos os conquistadores,
tenha nascido aqui. Só que esse assunto virou uma polêmica com a vizinha Grécia, porque o lugar onde Alexandre o Grande nasceu, hoje é território grego. Uma coisa que aconteceu há tanto tempo deveria unir e não dividir. Skopje, a capital da Macedônia, também divide opiniões. Esse rio, o Varda, separa a parte antiga e a nova de Skopje, a capital da Macedônia. Desse lado, olha só, dá para ver a cidade antiga, tradicional, milenar. E é só a gente olhar para cá, olha, tem a parte de Skopje que foi toda restaurada, toda renovada, mas muita gente não aprovou essa modernidade. A construção dessas obras grandiosas dividiu o país. Muita gente acha que o estilo não representa a história da Macedônia e o custo teria sido muito alto. Essa parte nova da cidade foi construída à força. Ninguém perguntou ao povo de Skopje. Na verdade, a gente nunca teve esse estilo de arquitetura. Na parte antiga de Skopje, pouca coisa mudou. As ruas têm o mesmo traçado de quase 1000 anos atrás. O Forte de Cal, construído na parte mais alta da cidade, continua praticamente igual à época da construção. A Torre do Relógio, no centro da cidade, é uma das mais antigas dos Balcãs, mas foi restaurada várias vezes. Nós temos raízes muito profundas nos Balcãs. Nós somos pessoas muito fortes e orgulhosos da nossa história. Bem, a polêmica está longe de acabar. Para quem nasceu aqui e conhece bem a história, os monumentos novos e grandiosos não representam a verdadeira alma desse país. Mas, para nós que estamos conhecendo Skopje agora, a capital da Macedônia é uma cidade realmente antiga e linda. Um país cheio de surpresas, a começar pela fé e religiosidade de seu povo. Sérgio, eu queria saber uma coisa. Você sabia que a Madre Teresa de Calcutá nasceu na Macedônia do Norte? É daqui a pouco. Não saia daí, hein? As montanhas da Macedônia guardam uma construção medieval imponente e intrigante. Esse mosteiro, considerado sagrado. Chegamos antes do amanhecer para acompanhar a primeira missa do dia. O Mosteiro Ortodoxo de São João Batista é o maior e um dos mais importantes de toda a Macedônia. Ele foi construído quase 1000 anos atrás na encosta de uma montanha, porque nessa região teria sido encontrada uma imagem de São João Batista. A rotina dos monges começa bem cedo. Eles seguem em silêncio até a abadia. A primeira missa do dia começa às 6h30 da manhã e dura 1 hora. Nós vamos acompanhar. É uma liturgia longa e tradicional. A igreja é pequena, iluminada apenas pela luz de velas. As orações são cantadas. Parece que estamos em outro universo. O clima é de paz e muita concentração. Quase no final da cerimônia, os monges, um a um, beijam a imagem de São João Batista. A missa termina já com o dia claro e só então percebemos toda a beleza da abadia. Praticamente todos os santos são pintados de dourado. Nessa parede de madeira são mostradas cenas bíblicas. A maior relíquia, a maior preciosidade desse mosteiro é essa imagem de São João Batista. Ela foi encontrada mais ou menos 1000 anos atrás nessa região e foi por causa dela que o mosteiro foi erguido.
Foi colocada essa proteção, essa escultura em prata para proteger a imagem. É linda. Quase todos os macedônios são cristãos ortodoxos. Mas a tolerância religiosa é parte da cultura desse povo. Uma das figuras mais adoradas na Macedônia, por exemplo, é uma santa católica, Madre Teresa. Filha de albaneses, Madre Teresa nasceu em Skopje em 1910. Mas morou a maior parte da sua vida na Índia. Seu trabalho junto à população mais miserável do país transformou a irmã Teresa em Madre Teresa de Calcutá. A vida inteira dedicada aos pobres deu a Madre Teresa, entre inúmeros prêmios, o Nobel da Paz. Ela recebeu homenagens da princesa Diana e do Papa João Paulo II. Madre Teresa morreu em 1997 e 20 anos depois da sua morte foi considerada santa. A casa onde Madre Teresa nasceu, aqui na cidade de Skopje, capital da Macedônia, foi destruída por um terremoto em 1963. Hoje, a única coisa que a gente ainda consegue ver é essa placa indicando Madre Teresa nasceu aqui. A madre foi batizada em Skopje, capital da Macedônia, e no lugar onde aconteceu seu batismo foi construído um memorial. Nesse memorial, várias fotos e objetos, como essa mesa, por exemplo, que é uma réplica da época em que Madre Teresa vivia aqui, contam um pouco, né, da história da vida dessa mulher tão especial. Agora, a maior preciosidade que existe aqui é essa, olha. É uma cópia autenticada do certificado de batismo da Madre Teresa. Para os macedônios, esse documento prova que ela nasceu aqui e que foi batizada na Macedônia. É um orgulho para eles. Religiosos do mundo inteiro visitam o memorial. Esse casal veio de Calcutá, na Índia. Queríamos visitar o lugar onde ela nasceu. Foi a única razão que nos trouxe até aqui. Não temos a mesma religião, nem somos cristãos, somos hindus. Eles contam que encontraram Madre Teresa 2 vezes ajudando os pobres nas ruas de Calcutá. Ah, o senhor viu ela 2 vezes? Eu vi Madre Teresa 2 vezes antes dela ganhar o prêmio Nobel. Sempre em lugares muito pobres. Uma vez foi no trem. Era muito claro que ela era uma mulher do povo. O que vocês sentem estando assim no lugar onde a Madre Teresa foi batizada? What are you feeling? É especial, é muita sorte ela ter existido. Nascida na Macedônia, filha de pais albaneses e cidadã indiana por escolha, Madre Teresa, na verdade, foi uma mulher única. Virou santa e um exemplo para o mundo. Ela também é um símbolo da Macedônia que conhecemos. Um povo forte, simples e sábio, que vive num dos lugares mais bonitos do planeta. E você fica agora com a estreia da série Assédio. Um bom fim de semana e até a próxima sexta. Bye, bye. Amanhã, as notícias do fim de semana, agenda cultural e reportagens especiais. Bom dia, sábado, 8 da manhã na RPC.